Crianças saíram da sala, nós podemos conversar um pouquinho sobre filhos, não é mesmo? Sobre o impacto da palavra de Deus na vida da família. Deuteronômio, capítulo de número 6. Eu estarei lendo os versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão herdar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordenei, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Amado e querido Deus, nós te louvamos por tudo que já presenciamos nesse tempo, por tudo que o Senhor já nos abençoou, ó Deus, nesse tempo de adoração que prestamos ao Senhor. Mas agora a sua palavra, ela foi lida, aberta, ela foi atentamente, ó Deus, observada por todos nós que aqui estamos. E o que pedimos ao Senhor é que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ao aplicá-la da forma, ó Deus, segundo a sua vontade, segundo, ó Pai, a sua santidade. Por isso, ó Deus, buscamos no Senhor todo o entendimento, que o teu Santo Espírito esquadrinhe os nossos corações, prepare a terra fértil, para que venhamos a recebê-la e praticá-la na vida, em nome de Jesus, amém. Em setembro do ano passado, 2025, foi publicado um artigo lá na Universidade Federal de Minas Gerais, um artigo com um tema muito interessante, provocativo e bem fora da normalidade esse tema. Era o seguinte tema: obesidade informacional nas relações de consumo. Repetindo, obesidade informacional nas relações de consumo. Os autores usam essa expressão incomum, lógico, na área do direito do consumidor, trazendo essa questão de obesidade, fazendo uma conexão com a questão da informatização digital. A ideia desses autores, meus irmãos, é simples no sentido de chamar a atenção para o excesso de informação digital que os consumidores recebem hoje. Provavelmente, você seja um desses consumidores que realmente é a todo momento atraído por tantas propagandas, por tantos chamativos nas redes sociais na direção do consumo. Mas o que esses autores dizem é que o excesso de informação não melhorou a vida dos consumidores, muito pelo contrário. O excesso de informação tem trazido muitos problemas aos consumidores.
porque eles perderam a questão de raciocínio no quesito de prioridade, de necessidade, daquilo que realmente deve ser gasto na direção daquilo que se quer. Eles chamam a atenção que esse excesso de informação gerou uma questão de não clareza, mas sim de muita confusão, não de melhora para a vida do consumidor diante de tantas mídias voltadas ao consumo. Mas ele diz que, na realidade, tem atrapalhado a vida do consumidor. E eu acredito que isso também você consegue perceber, não é mesmo? Basta você pegar o seu celular, entrar numa rede social e começar a passar e propaganda, e propaganda, e propaganda, e propaganda, e você começa a ficar um pouquinho fora até mesmo de si, não é mesmo? De tanta coisa que começa a aparecer no seu celular no dia seguinte, no dia posterior, sobre aquilo que você pesquisou, não é mesmo? Você já caiu numa armadilha de uma compra pela internet? Hein? Ninguém vai confessar aqui, né? Mas eu caí por tabela. A Kelly viu uma propaganda lá, naquele site chinês lá, um pendurador, e uma pessoa se pendurando num pendurador desse tamanhinho, e ela falou, esse é bom, esse eu vou comprar, vou pendurar minhas coisas lá em casa. Ok, chegou os penduradores lá em casa, não conseguiam nem mesmo suportar um pano de prato, tá? Então é só para a gente perceber o quanto hoje a mídia, digitais, estão influenciando as compras de forma equivocada. Mas isso não é somente na área do consumidor, é na saúde também. Você há de concordar comigo que uns falam que tal alimento faz bem para a saúde, você roda um pouquinho o Instagram lá, o outro diz que não coma porque é veneno, não é mesmo? Não é assim? E o que então pensar na questão do exercício físico? 10 dias você está em dia, enquanto outros estão dizendo que vai um pouco mais de tempo. O que dizer então na educação dos filhos, meus irmãos? Quantas pessoas dando palpites sobre educação de filhos? O detalhe é que quando você vai até mesmo pesquisar alguns autores, eles nem têm filhos. Não é isso? Mas nós somos envolvidos na questão digital. E não pensem vocês que o tema espiritualidade é diferente. Não. Nunca na história humana se teve tanta opção espiritual, tanta oferta espiritual como nos dias de hoje. Pelos meios digitais, principalmente. São inúmeros pregadores, inúmeras igrejas que transmitem os seus cultos, como nós fazemos, incontáveis mensagens, cortes de sermões, debate entre pessoas fluentes na teologia, um monte de mentor espiritual falando sobre os mais variados assuntos da espiritualidade. É uma avalanche de informação espiritual despejada sobre nós, não é mesmo? Mas o problema não é apenas o excesso de informação, não é somente o acesso à informação. O problema é que muitas vezes, sem discernimento, essas informações, elas podem até adoecer alguém, diante de tanta informação. Mas o que me assusta mais, não é somente a quantidade, não é somente o excesso de informação. Até mesmo os autores do artigo, eles vão propor algo muito interessante. Uma dieta para o consumidor. Mas o que me assusta
é algo que realmente é contraditório, e eu vou te explicar. Provavelmente muitos de nós aqui temos 3, 4, 5, ou quem sabe aqueles que gostam um pouquinho mais, 10, 12, 15 exemplares de Bíblias em casa, não é mesmo? Então, você tem a Bíblia lá na versão internacional, na versão transformadora, na versão da linguagem de hoje, na NAA, na nossa versão, na versão anterior, King James, e tantas outras versões. E daí você tem a Bíblia da Reforma, você tem a Bíblia da Família, você tem a Bíblia do Jovem, a Bíblia e assim por diante. Mas não somente fisicamente, quem sabe no seu aplicativo, melhor, no seu celular, você tenha 2 ou 3 ou 4 aplicativos que você consegue acessar a Bíblia também, não é mesmo? Agora, o contraditório de tudo isso é o seguinte: nunca se leu tão pouco a Bíblia nos nossos dias após a Reforma Protestante. Estudiosos estão apontando a essa questão, que ao passar dos anos, o povo de Deus tem deixado de ler a Bíblia. Você até tem 3, 4 Bíblias na sua casa, mas de repente, você não tem usado ela. Sim, temos à disposição conteúdos excelentes por meio das mídias digitais. O problema é, meus irmãos, e é aqui que eu gostaria de meditar com vocês, o problema é que gradativamente, muitos perderam a capacidade e até o hábito de ler a palavra de Deus, de abrir a palavra de Deus, de dedicar um tempo de devoção solo com o Senhor. Muitos perderam o hábito da prática da leitura bíblica simples na vida. Você acessa inúmeros pregadores, mas você muitas vezes, infelizmente, não tem mais a prática de dedicar 10, 15, 20 ou 1 hora de leitura bíblica, de seguir um plano de leitura durante o ano. Igreja, não podemos confundir o momento de devoção com o consumo de conteúdo religioso nas mídias. Meu irmão, homens, seu tempo para ouvir a voz de Deus não pode ser substituído por um momento de 40 minutos de uma entrevista. Mulheres, sua intimidade com Deus a partir da palavra de Deus não pode ser terceirizada por um pregador de YouTube. Jovens e adolescentes, seu encontro com a palavra de Deus não pode ser reduzido a 20, 30 ou 40 segundos no Instagram. Não pode. Sim, temos conteúdos muito bons, mas precisamos retornar à prática da devoção diante de Deus, de ler a palavra de Deus. Por isso, diante do texto que foi lido, eu gostaria de enfatizar a palavra de Deus como importância para a vida. E a primeira coisa que eu encontro na palavra de Deus, com relação a essa direção, é que a palavra de Deus, a lei de Deus, ela é a direção para viver em uma terra estranha. Nos versículos 1 ao versículo de número 3, primeiramente, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou. É interessante. Esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou. Sabe quantas vezes aparece essa frase, o Senhor, seu Deus, ordenou, no livro de Deuteronômio? Mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes.
o Senhor chamando a atenção do povo para observar aquilo que ele diria. Ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. O texto começa deixando claro para nós que a lei, ela é dada antes da posse da terra, antes do povo de Israel entrar na terra prometida. E assim nós podemos observar, se ela é dada antes da posse da terra, ela é dada após a libertação do Egito. Então é nesse meio, nesse intervalo, entre a libertação e a posse da terra, que o Senhor então apresenta a palavra ao seu povo. E a pergunta que fica, por quê o Senhor faz isso nesse momento de transição? Para que o povo soubesse viver bem na terra que iria possuir. Para que o povo agisse segundo a vontade de Deus na terra que iria possuir. Para que durante, e o texto vai nos informando isso, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os seus filhos dos seus filhos, temam o Senhor. É bem verdade que o Senhor não é pego de surpresa, em nenhum momento. O Senhor sabia que o povo estava sendo direcionado para uma terra estranha, uma terra a qual Ele escolheu, uma terra a qual Ele sim prometeu ao povo. Mas essa terra, ela não estava segundo os princípios e valores de Deus. Essa terra, existiam outros povos que habitavam ali, tanto na terra como ao redor da terra. Então o Senhor, quando apresenta a sua palavra ao povo, Ele está dizendo o seguinte: vocês vão para essa terra, mas lá vocês precisam viver segundo a minha vontade, e não permitir que sejam influenciados pela cultura dessa outra terra. Eu não vou aqui aprofundar isso, mas a cultura da terra de Canaã, ela era uma cultura terrível. Era uma colisão, era um choque entre culturas de Deus e dos deuses pagãos. Mas um choque tremendo, uma colisão forte. Só para os irmãos terem ideia, havia sacrifício de crianças aos deuses pagãos. Essa era uma prática que esses povos, tanto de Canaã como ao derredor de Canaã, praticavam. E o que dizer então de outros valores? Valores disfuncionais para a vida. Valores que não tinham conexão nenhuma com o Deus de Israel. Por isso, quando o Senhor diz, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que eu ordeno a vocês, é para que vocês saibam viver bem em terra estranha. Sem a lei, Israel não saberia como viver naquele local. E provavelmente, aos poucos, gradualmente, estariam se contaminando e assim desonrando a Deus. A lei era o parâmetro divino para este povo. A lei não era um material devocional ocasional. A lei não era um conteúdo litúrgico isolado. A lei não era um objeto de debate intelectual. A lei, ela não era um instrumento de domínio da outra sociedade. Não. A lei era um instrumento de ensino de como se viver na terra estranha. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma como Deus manifestou a sua lei ao povo de Israel,
Deus manifesta a sua palavra também nos dias de hoje ao seu povo, a Igreja de Cristo. E eu te lembro que nós também vivemos em terra estranha. Por mais que alguns ainda estejam com os seus pés tão cravados nesse contexto terreno, mas eu preciso te lembrar que você não pertence a essa terra. E que os valores, os princípios de Deus, os quais Deus implanta no nosso coração, os quais Deus requer que venhamos a observar, eles colidem com a cultura a qual nós estamos inseridos. Essa era a intenção de Deus. Deus manifesta a sua lei ao povo de Israel para estruturar a vida do povo. O povo precisava da palavra de Deus para viver em Canaã. E eu digo à igreja, nós precisamos retomar a leitura, o apego, a aproximação com a palavra de Deus, porque nós estamos em Canaã. Porque nós vivemos na terra estranha. E nós não podemos permitir que os valores do mundo influenciem as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas famílias. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber o que o Senhor está dizendo sobre aquilo, e não tomar decisões precipitadas, porque algum influencer falou dessa forma ou nessa direção. É isso que nós precisamos. Viva esses princípios e valores na relação familiar, na forma de fazer negócios, na sua profissão, no cuidado, na educação do seu filho, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Viva o que o Senhor diz para que você viva. Não viva segundo a cultura de Canaã. Não viva. Porque o texto vai dizer o seguinte: os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor. Uma questão de temor, de reverência, de respeito à palavra de Deus. E guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam o quê? Prolongados. E aqui sejam prolongados, é para que os seus dias sejam felizes, que eles tenham paz, é a Shalom de Deus. Mas na continuidade o texto ainda vai complementar essa ideia. Portanto, escute Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. O que o Senhor está chamando a nossa atenção no dia de hoje, é que nós podemos viver bem nessa terra, que nós podemos desfrutar dessa terra, segundo a vontade dEle. Que nessa terra nós somos abençoados por Ele, mas Deus não requer, ou melhor, Deus não deseja, que você venha a ser influenciado por essa terra. Desfrute dos princípios e valores de Deus, viva bem com o Senhor, ao observar a sua palavra. Segundo, a importância da lei. A lei como lembrete diário de que só há um Deus. Versículo de número 4. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Provavelmente você já tem ouvido sobre o Shema, algo que o judeu pratica, israelita também praticava. Essa palavra no hebraico, escute, ela não é tão somente a questão de escutar, ouvir, mas é que no português não tem uma palavra que venha trazer a mensagem correta, ou o significado correto dessa palavra. Mas eu vou tentar aqui explicar para você. É a junção de dois verbos, escutar e praticar ao mesmo tempo. Por mais que o autor, o tradutor,
coloque na língua portuguesa, escute. A questão aqui não é somente escutar, porque a Shema, no hebraico, significa essa junção entre ouvir e praticar, ouvir para obedecer. É uma escuta que exige uma resposta. Não é tão somente uma declaração teológica, no caso aqui, de dizer que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não. O que o texto aqui transmite a nós é uma questão que é recitada diariamente, constantemente, pelo judeu. Ao entrar, ao sair da sua casa, ele vai usar exatamente esse versículo bíblico. O Senhor nosso Deus, o único Senhor. E por que ele é recitado constantemente? Porque Israel vivia cercado por muitos outros deuses. Quando o Senhor dá a lei ao seu povo, quando o Senhor chama a atenção do povo para essa questão de que Ele é o único Deus, era para relembrar o coração do povo que Ele é o único Deus, que os demais deuses daquela cultura eram falsos deuses. Essa é a ideia do texto. Então, esse texto, diante desse texto, ele exige algo de nós, a exclusividade de adoração. A exclusividade. Yahvé não é apenas um Deus em meio a outros deuses. Ele é o único Deus verdadeiro. E Deus não aceita um amor parcial, dividido. Não. Por isso o complemento do versículo de número 5, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Coração, ame, primeiro, o amar. O amar não é um sentimento, aquele sentimento romântico, aquele sentimento o qual nós dizemos assim, eu amo pipoca. Eu amo isso. Não. Aqui é um amor que requer lealdade à aliança de Deus, que é evidenciada pela prática daqueles que pertencem ao Senhor. Então, quando o Senhor chama a atenção do povo de Israel, vocês vão viver na terra estranha. Lá, vocês terão a minha palavra para seguirem, conduzirem as suas vidas, mas não esqueçam que eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de vocês, e isso então deve penetrar o coração, como diz a palavra do Senhor, de todo o seu coração, e o coração aqui são sentimentos, mas também são pensamentos, é a vontade humana no todo, alma é a vida, é a essência, é o sopro de Deus sobre a vida. Força é intensidade. Intensidade, sim, da nossa força física, da nossa força intelectual, mas também da força de tudo aquilo que Deus nos dá, dos nossos talentos, dos nossos dons, dos nossos recursos. O amor a Deus envolve o homem inteiro. O homem inteiro. E isso, queridos, confronta a nossa cultura. Isso traz a nós um confronto gigante no contexto. Porque a cultura nos apresenta muitos deuses, muitos ídolos, como João Calvino vai dizer. Que os ídolos não são os deuses que a cultura até mesmo nos propõe, mas os ídolos são aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Então os ídolos pode ser a sua família, o seu filho, o seu emprego, as suas finanças e assim por diante. Tudo aquilo que toma a essência, o lugar de Deus é um ídolo.
Por isso, então, o judeu, ao sair ou ao entrar na sua casa, ele recitava exatamente essas palavras, para que ele trouxesse à sua mente e ao seu coração que existia somente um Deus, e que mesmo ele estando vivendo naquele contexto terrível, caótico, ele precisava lembrar que existe somente um Deus, e ele pertence àquele Deus. Não tem como você, no domingo, declarar que adora o Deus Criador dos céus, o Redentor da sua vida, mas ser influenciado pela cultura de Canaã, por meio das mídias sociais. Não tem como você declarar que ama a Deus, mas ter a sua mente, o seu coração alicerçado, rendido, escravizado às coisas do mundo. Deus requer de nós exclusividade. Não tem como você dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, quando a prática da sua vida demonstra que você está muito mais preocupado com as coisas deste lugar do que com as coisas da terra prometida. Por isso Deus chama a nossa atenção. A lei nos lembra diariamente que só existe um Deus, e esse Deus requer de nós adoração exclusiva. Cantamos uma música, rendido estou. O quanto você está rendido à palavra do Senhor? E por último, a lei como meio de transmissão da fé. Versículo 6 em diante. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. O versículo de número 6 é a transição entre o 4 e 5 para o 7. Qual é essa transição, pastor? Que só tem como os pais transmitir algo para os filhos que permaneçam, se essa palavra primeiramente estiver no coração dos pais. Por isso, então, há uma ênfase nessa questão. Se você amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, você terá condições também de transmitir a vontade de Deus aos seus filhos. Jesus diz que aquele que constrói a casa sobre a areia, e nós lemos essa parábola no texto da liturgia, é como um homem que é insensato. Ele pode até frequentar os cultos, ele pode até, domingo após domingo, escutar sermões, mas, irmãos queridos, você precisa viver, você precisa praticar a palavra de Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo na parábola. Versículo 7, você as inculcará a seus filhos. Fala de algo intencional, uma educação pedagógica. Fala de algo que requer paciência, que requer constância. E dela também você falará quando. E a palavra diz então 3 verbos. Quando você estiver sentado, estiver andando, estiver deitado, ou quando você se levantar. Aqui está o ensino da palavra de Deus para a vida dos nossos filhos, a todo momento na vida cotidiana, integrada à rotina da vida. No andar, no deitar, no levantar, no sentar. Essa é a ideia do texto. A todo momento, nos momentos formais, mas também nos momentos informais. Nos momentos de correção, mas também nos momentos de alegria. Ou seja, no ritmo da vida, no todo da vida. Porque se você não influenciar os seus filhos nessa direção,
segundo os valores e princípios de Deus, a cultura de Canaã vai influenciá-los. João Calvino diz o seguinte: a casa é o primeiro campo missionário e catequético. A fé é transmitida por ensino e exemplo. Versículo 8 e versículo 9 vão falar sobre o exemplo. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O judeu, ele assimilou isso de forma literal, mas não é essa a interpretação. Por isso que o judeu, quando ele sai da sua casa, ele fala palavras de adoração a Deus, encosta nos umbrais da porta. Por isso que ele anda com alguns versículos bíblicos escritos na sua roupa. Por isso que ele anda com alguns tipos de adornos na cabeça, com escritos bíblicos também, porque ele entendeu isso de forma literal. Mas o que Deus requer aqui não é a literalidade disso. O que Deus está dizendo aqui é que nós, pais, precisamos dar o exemplo aos nossos filhos em tudo que fazemos. E eu preciso lhe dizer algo muito importante e até mesmo chocante para alguns. Não pense que seus filhos são ingênuos. Não pense. A geração atual, ela é muito esperta. Demais esperta. Eles percebem quando seus pais não passam de religiosos, porque de domingo a domingo estão cultuando ao Senhor, mas de segunda a sábado, eles não expressam os valores de Deus, eles vivem segundo os valores da cultura de Canaã. E os nossos filhos precisam perceber algo diferente do nosso coração. Eles precisam perceber que a palavra de Deus está na nossa mente, está no nosso coração, e que as nossas decisões são tomadas tão somente baseadas com a palavra de Deus. Nada mais te influencia na educação deles a não ser a palavra de Deus. Os nossos filhos, eles olham para os nossos relacionamentos, e com uma facilidade gigante eles podem sim perceber se nós andamos ou não andamos segundo o que dizemos e o que ouvimos de domingo a domingo. Os nossos filhos, eles necessitam de segurança no lar segundo os princípios e valores de Deus. A todo momento eles precisam encontrar em nós um exemplo de pessoas que amam a Jesus, que amam a Deus com toda a força. Jesus vai acrescentar algo aí ainda, né? Com todo o entendimento, com todo o coração e com toda a alma. Os nossos filhos precisam olhar para nós e perceber que nós vivemos influenciados pela cultura dos céus e não pela cultura de Canaã. Concluindo, 2026 chegou. Semana passada, na escola bíblica dominical, na devocional, eu chamei a sua atenção para a oração. Hoje eu chamo a sua atenção para a prática da leitura da palavra de Deus. E eu te pergunto, isso está na sua lista? Você pensou sobre isso? Você criou estratégias para melhorar o seu tempo devocional com Deus? Então, novamente, eu termino como terminei no domingo passado. Eu não desejo que você jogue a sua lista fora, a não ser que ela seja muito ruim mesmo, tá? Mas se ainda dá para recuperar, eu te convido a fazer uma reflexão e colocar esse item na sua lista.
Porque para que você tenha uma vida abundante, uma vida com Deus, uma vida bem vivida, você precisa observar a cultura dos céus e não viver influenciado pela cultura de Canaã. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Amado e querido Deus, nós te louvamos por esse tempo e não nos cansamos de dar graças ao Senhor, porque é o Senhor que nos atrai a este local, porque é o Senhor, ó Deus, que colocou no nosso coração esse desejo de adoração ao único Deus verdadeiro. E diante do que ouvimos, pedimos que o Senhor nos ajude a observar, ó Pai, a Tua lei. Mas não só observar, mas também cumpri-la, praticá-la na vida. Permita, ó Deus, a nós que tenhamos mais momentos de proximidade da Tua palavra. Nos livra das armadilhas, ó Deus, que a cultura nos impõe, dia a dia, tanto na nossa individualidade, como para a nossa família, como para a Tua igreja também, eu peço, ó Pai. Abençoa o Teu povo que inicia uma nova semana, abençoa o Teu povo que inicia um novo ano, e que esse povo caminhe, ó Deus, segundo a Sua orientação, a Sua direção, sob os Seus cuidados eternos. Abençoa o Teu povo, que eles sejam sal e luz nessa terra, ó Deus, que o Teu povo, ó Deus, glorifique o Teu nome em toda e qualquer situação. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor e que a misericórdia de Deus, a graça de Jesus, a ação poderosa e cuidadosa do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, no dia de amanhã e para todos sempre. Amém.